Vamos lá. Acabei de gravar, mas o microfoninho não funcionou, então vou gravar novamente. Eu sou professora, vocês já sabem disso, e eu vim aqui hoje falar especificamente de como os pais podem ajudar os filhos e, em contrapartida, né, ajudar os professores aí, principalmente na troca do ensino fundamental 1 para o 2. Por que, que é importante que os pais ajudem aí? Porque, gente, as crianças nessa idade, elas têm uma faixa etária de 11, 12 anos, no máximo 13, quando já está fora da idade séria. Mas eu quero falar principalmente desses de 11, 12 anos. Porque geralmente os pais compram um caderno, vou falar especificamente do caderno, tá? Que não é esse daqui, tá? Esse caderno aqui, mas eu vou falar dele também. Compram esses cadernos de matéria, tá? Que tem várias matérias. Esse aqui tem só uma, mas tem aqueles cadernos de 10 matérias, que é aquele caderno grandão. Primeira coisa, compra um caderno de 10 matérias e o aluno vai ter 12 matérias. Fica faltando 2 matérias. Tá, esse é um ponto. Tem que comprar a quantidade certa. Outra coisa é o seguinte: não ajuda o aluno a separar as matérias, não ajuda o filho a organizar o caderno. E o coitadinho da criança chega lá e não sabe nem como usar o caderno. Não fez, não colocou nome nos cadernos, sabe aquele que vai a matéria em cima? Não colocou. E daí o aluno fica totalmente perdido. A cada 50 minutos troca de professor. Muitas vezes o professor não fala o nome, não fala a matéria, o que é uma falha também, tá? E o aluno fica perdido. Daí, assim, na segunda semana de aula, o caderno já tá zoneado, né? Ele tá copiando história em geografia, geografia em história, tá copiando tudo numa matéria só. E daí ele não sabe mais o que, que é o que. Tá? Então, assim, é importante que os pais façam o quê? Comprou um caderno de 12 matérias, 10 matérias, pega o horário da criança. Outra coisa, participe do grupo de WhatsApp, porque hoje em dia todas as escolas têm aí trocentos grupos de WhatsApp. Participe. Os pais têm que participar. Eu participo dos grupos das salas dos meus alunos, mas aí nem todos os professores participam. Mas a orientação, a coordenação, os pedagogos, eles são obrigados a participar desses grupos. Então lá ele coloca informação como, por exemplo, o horário da semana. Então ensine o filho a ver esse horário. Ó, na segunda-feira você vai ter aula de português, matemática, história e geografia. Então pega o caderno lá dele, tá? E coloque lá a primeira matéria portuguesa, a segunda matemática, história e geografia. Na terça vai ter, além de história e geografia, inglês e ciência. Então dá sequência. E daí ensine ele a usar. Entrou o professor de história, vai na matéria de história. Entrou o professor de geografia, vai na de geografia. Se você não lembra qual que é a matéria daquele professor, ensina o aluno, ensina o teu filho a perguntar: professor, qual que é a tua matéria mesmo? Principalmente agora no começo. Ele vai lá e pergunta, o professor vai responder, tá? Então, assim, ensine ele a usar. Mas não basta ensinar uma vez e depois esquecer. Vai lá, olha o caderno, vê se ele copiou na matéria certa, vê se ele está fazendo certinho durante os primeiros dias de aula, durante o primeiro mês de aula. De vez em quando, dá uma olhada, ó, você copiou errado, tem que prestar atenção. Passa isso aqui a limpo, coloca na matéria certa, para que ele saber que aquilo ali é responsabilidade dele, tá? Mas o pai e a mãe precisa estar por trás dessa responsabilidade ainda, porque o filho é muito pequeno ainda, ele não sabe usar. E o professor dentro de sala de aula, gente, esse ano eu tô com 4 turmas de sexto ano, com uma média não, com 35 alunos cada um, né? Porque tem 2 salas que tem 36. Agora você imagine, a gente não tem condições de olhar tudo isso. E quando é esse caderninho pequeno, ensine ele a olhar o horário e levar o caderno do dia. Vai ter aula de português, matemática, história, geografia? Leva o caderno certo. Senão ele chega lá, às vezes ele esquece o caderno. Ele tem vergonha de perguntar o que, que ele vai fazer se ele esquecer o caderno. E o professor não está vendo muitas vezes. Então, nos ajudem. Oriente seus filhos e supervisionem isso, por favor.